Boa noite a todos e todas. Estamos começando no dia 1º de outubro de 2025, mais uma reunião online da Liga Acadêmica de Saúde Esportiva, a LASE, sediada na Universidade Federal do Triângulo Mineiro, em Uberaba, Minas Gerais. Meu nome é Daniel, sou coordenador docente da Liga, e ficamos aqui muito contentes de estar mais uma oportunidade, trazendo aqui uma reunião de forma online, conseguindo contactar um profissional de uma outra região do país, o que de forma presencial, né, seria muito mais difícil para nós nesse momento, e gostaria de aproveitar, né, e pedir para que todos que estejam assistindo esse conteúdo, para que possam incentivar a nossa liga, se inscrevendo, né, na nossa liga, para que possam receber conteúdos diversos na medida que a gente venha a conseguir mais reuniões nesse formato. Se puderem divulgar, compartilhar, e pedir para que outras pessoas também se inscrevam, né, no nosso canal, a nossa liga agradece. Esse tipo de incentivo vai ser muito importante para nós. Eu queria passar a palavra para um dos ligantes, né, da LASE, que é o coordenador da área de psicologia, o Davi. Davi, boa noite, seja bem-vindo. Se você puder, por favor, apresentar o nosso convidado, para a gente poder seguir adiante com o evento, agradeço. Boa noite, Daniel, boa noite, Renê, boa noite para todo mundo. Hoje o nosso convidado é o Renê Rodrigues, de Bagé, do Rio Grande do Sul. Ele é graduado em psicologia, tem pós-graduação em psicologia do esporte, já atuou no Bagé Basquetebol Clube, no Grêmio Esportivo Bagé Açude, que é o vôlei, foi pioneiro a trabalhar com a psicologia do esporte em Bagé, no Rio Grande do Sul, e hoje, além de trabalhar no Grêmio Esportivo Bagé, ele também atua na Rede Nauru, que é uma empresa focada em saúde mental do esporte. Renê, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite, em nome da Liga. Fique à vontade para fazer a apresentação. Beleza. Então, boa noite, né, pessoal? Fico muito feliz com o convite, né? Me sinto honrado, na verdade, porque a gente é sedento por conhecimento, né? E a gente tenta buscar tudo o que a gente pode. Então, fica o meu agradecimento, né? Espero que possamos ter uma noite agradável, com muita troca, né? Muitas dúvidas e questionamentos, que eu acho que a gente cresce assim também, né? E quero que vocês aproveitem esse espaço para perguntar mesmo algumas coisas mais como funciona na prática mesmo a psicologia dentro do esporte e em auxílio com as outras profissões, né? Para que a gente possa ter essa noite agradável e a gente possa trazer algum conteúdo interessante para vocês, né? Então, vamos lá, o que eu preparei aqui para nós, né? Renê. Não se preocupe que não vai ser uma aula que vocês estão acostumados aí na noite da faculdade, né? Eu tentei fazer algo mais didático e também um estilo de roda de conversa, que é onde eu me sinto à vontade para a gente abordar essas questões, que são questões sérias, mas que também precisam ser debatidas, né? Dentro das nossas áreas de profissão. Renê, vou só pedir Então, licença para você, um minutinho, só para poder comentar com quem entrou depois, aqui da gente combinar aqui a dinâmica do evento. Então, o Renê, ele deu a liberdade de vocês fazerem perguntas ao longo da palestra, tá? Então, se vocês quiserem usar o chat ou, né, a ferramenta de levantar a mão para perguntar em áudio, né, o Renê, ele entendeu que seria mais interessante fazer uma dinâmica mais interativa. Então, fiquem à vontade para fazer perguntas conforme vocês tenham interesse em algum momento da palestra, tá? Então vamos lá. Como o Davi já trouxe, né? Eu sou o Renê, tenho 36 anos, sou natural aqui de Bagé, Rio Grande do Sul. Quem não conhece, Bagé é bem próximo ao Uruguai, então a gente tem uma cultura mais parecida até com os nossos vizinhos uruguaios, né? Aqui tem um chimarrão, não é por acaso, né? Hoje eu deixei um pouquinho ele de lado porque quando a gente trabalha com atletas, a gente tem que saber algumas situações, e o chimarrão, acreditem ou não, ele interfere no nosso sono, né? Porque assim como o café, ele tem
esse poder de nos tirar um pouquinho o sono e nos deixar mais ligado. Então, chega esses horários mais noturnos, a gente cancela o chimarrão, né? Por isso que eu não estou com o meu aqui hoje. Me formei na região da Campanha, aqui na Urcamp, né? Fiz pós-graduação, fiz cursos de especialidade, como esse curso da Faculdade do Rio Grande do Norte de Psicologia para o Futebol, né? Também tenho formação em Psicologia do Esporte, que foi feito em São Paulo, então tudo isso para trazer para vocês que o meu foco para trabalhar com a psicologia, ele abrange todas os esportes. Porém, eu me especializei no futebol por ser um amante do futebol, né? Como todo jovem brasileiro sonhador, também tive os meus sonhos com o futebol, né? E hoje eu ganho a vida trabalhando com futebol, trabalhando com a psicologia, que é a outra área que eu amo, que eu sou realizado em trabalhar, né? E também atuo na Rede Nauru, que essa Rede Nauru é uma rede de psicólogos especialistas em esporte, né? A gente trabalha com todas as demandas de esporte, né? Com atendimentos clínicos individuais, grupos, parcerias, palestras, né? Treinadores, famílias. E eu resolvi trazer esse detalhe para nós hoje, porque assim como a nossa área da psicologia, ela tem que abordar todas essas áreas, vocês também de outras áreas têm esse contato, né, com pais, treinadores. Não sei se alguém aqui trabalha em alguma instituição, né? Se tiver, peço que fale aí só para mim ter uma ideia, né? Então, trabalhar nas instituições às vezes requer uma experiência um pouco diferente, né? E a gente sempre tem que levar em consideração, né? Provavelmente vocês já viram algo sobre isso, mas a psicologia do esporte, ela atua um pouquinho diferente da psicologia clínica. Na psicologia do esporte, a gente está em mais contato com os nossos pacientes. Por exemplo, eu faço o acompanhamento de um triatleta, e aí eu sei que ele tem a prova no final de semana, né? Eu vou deixar o meu celular ali disponível para ele, se aparecer alguma demanda, se ele sentir alguma coisa que possa afetar o resultado e o desempenho dele dentro da prova, ele pode se comunicar comigo, né? Eu dou essa liberdade para os meus pacientes. Já na psicologia clínica, a gente tem aquela situação que é um pouco mais distante, né, do paciente com o terapeuta. Então, tem uma situação um pouco até mais fria, vamos dizer assim, né? Mas o psicólogo se importa com todo mundo. Mas é uma relação um pouco mais distante, até porque a gente estabelece alguns limites, né? Já no esporte, às vezes a gente está vivenciando o campo. O esporte que a gente trabalha, se a gente puder estar presente na competição, a gente vai estar, porque para nós o corpo fala. E muitas coisas que o corpo fala, às vezes a gente não consegue transmitir. Então, uma das grandes ferramentas que a gente tem como psicólogo do esporte é a observação, né? Muitos relatam, muitos falam e perguntam, tá, mas tu chega no treino e tu fica só olhando? Sim, fico olhando, fico observando, porque ali a gente consegue identificar muitas demandas para poder trabalhar algo mais pessoal, algo mais individual, tá? Então, a psicologia no esporte, ela tem esse papel fundamental para esse desempenho, esse bem-estar e esse desenvolvimento dos atletas, tá? Geralmente, nas instituições que a gente trabalha com uma equipe multidisciplinar, né? E aí são profissionais de diversas áreas. Mas aqui eu já trago uma primeira situação para nós que costuma acontecer, independente de clube, se é clube de Série A, B, C, clube do interior, clube de vôlei, enfim, né? A nossa relação com a comissão técnica. Aqui talvez é o primeiro momento que eu trago para vocês para mostrar o quanto essa troca entre profissões ela pode ser benéfica para um bom andamento, para um bom ano da nossa equipe que a gente está trabalhando, né? Então, esse trabalho multidisciplinar, ele favorece muito, né, essa integração das áreas, né, mas também nem tudo são flores. A gente sabe que pode ter muita resistência num trabalho multidisciplinar, né? Como, por exemplo, se tu não tiver uma boa comunicação com o treinador, ele pode te utilizar de uma maneira errada, achando que tu não está acrescentando nada no trabalho dele e, pelo contrário, está até prejudicando, né?
Então, a gente sabe que, principalmente no futebol, o resultado ele diz muito do ambiente do clube. Então, é aí que surgem as grandes demandas para a gente poder trabalhar, né? Aqui eu trouxe uma foto do clube que eu trabalho, né? Aqui a gente conseguiu juntar a maioria dos profissionais que trabalham unidos no clube, né? Aqui a gente tem massagista, nutricionista, preparador físico, auxiliar, fisioterapia, treinador, analista de desempenho, preparador de goleiros, gerente esportivo, presidente, porque a gente vai chegar num momento que eu vou falar para vocês também a importância desse diálogo com a direção, né? Então, tudo isso a gente tem que ter um bom jogo de cintura para poder fazer o nosso trabalho, né? Toda essa política de boa vizinhança é para mostrar quanto a gente pode ser útil para eles e o quanto a gente pode acrescentar no trabalho da equipe em geral. E, então, né, um olhar, uma visão 360 graus assim do nosso trabalho multidisciplinar. A gente nunca pode esquecer que o atleta ele é um ser humano e um ser humano muitas vezes complexo, né? Então, para a gente poder tirar o máximo dele, o potencial dele, é preciso que nós, psicólogos, atuamos junto com esses outros profissionais, né? E essa abordagem, ela é fundamental para que a gente possa ter sucesso no nosso trabalho. E aqui eu vou trazendo alguns exemplos, tá? No clube que eu trabalho, eu vou falar bastante dessas experiências que eu tive nesse clube, tá? E peço que vocês também imaginem essas situações em outros esportes. Hoje eu vou trazer essa situação do futebol, porque é o clube que é a instituição que eu trabalho, tá? Mas muito do nosso tempo a gente fica no departamento médico, né? Por que no departamento médico? Dependendo da tua abordagem de trabalho, da tua carga horária de trabalho que tu tem no clube, às vezes tu não consegue estar lá o tempo inteiro, mas o fisioterapeuta vai estar. Eu me arrisco a dizer que nas instituições, na maioria delas, né, o fisioterapeuta é um dos primeiros a chegar e um dos últimos a sair, né? Se alguém faz estágio, alguém está trabalhando com a fisioterapia, puder contribuir com essa fala aqui, se eu estiver errado, por favor, que me interrompa agora, mas eu acho difícil, tá? Por quê? O fisioterapeuta ele é o responsável direto pela máquina, pelo corpo do atleta, né? E ele tem os tratamentos que ele trabalha em turnos duplos, né? Manhã e tarde, e se possível for, se o clube tiver a disponibilidade, até na noite ele está trabalhando, para que esse atleta ele possa ter uma breve recuperação e possa voltar a performar, tá? Então, no meu trabalho, né, geralmente eu passo bastante tempo dentro do DM, por quê? Porque é ali que a gente reconhece o ser humano na sua fragilidade, tá? E aqui a gente pode levar até para um outro ponto, né, que é a questão pressão, torcida, desempenho. Porque quando um atleta ele está machucado, ele está proibido de fazer aquilo que ele mais ama, que é jogar, independente do esporte que ele pratica. E são nessas situações que o atleta ele fica mais frágil, né? É ali que ele começa a despejar tudo o que ele sente em relação às suas emoções. E muito do trabalho do fisioterapeuta, além de acompanhar a lesão que ele está tratando, ele escuta muita coisa também, né? E então, às vezes, essa troca com a fisioterapia, ela é muito positiva, porque, de uma certa forma, ele vai te relatar o que aquele atleta lesionado está sentindo e vai te passar algumas informações. Mas aí a gente volta naquele ponto que eu trouxe no primeiro momento, né? Que é a questão da observação. O quão importante é para nós psicólogos fazer essa observação diária. Como eu disse, o corpo fala, né? Então a gente sabe quando o atleta ele está conseguindo desempenhar o seu potencial máximo e quando ele não está. Muitas dessas vezes são em situações de família, desgaste, estresse, raiva, uma vida familiar um pouco conturbada e levando para o ambiente do futebol, né? A gente sabe que muitos desses meninos, atletas, jovens, mais experientes, vêm de uma classe média baixa, né? Então, muitas vezes, eles não têm essa estrutura familiar
né, essa rede de apoio para dar um suporte para eles num momento de lesão. Então, eles acabam, quando estão no DM, se sentindo num momento mais vulnerável, vamos dizer assim, ele acaba comentando muitas coisas pessoais da vida dele com o fisioterapeuta. Porém, o psicólogo está lá também para trabalhar essas demandas pessoais, né? E tudo isso que eu trago para vocês, a gente costuma fazer no início da temporada uma anamnese, né? Aí os estudantes de psicologia se familiarizam melhor com esse termo, né? A gente faz uma anamnese onde a gente pergunta muitas coisas pessoais, né? E não é que a gente quer saber tudo da vida do atleta em si, mas a gente precisa ter o máximo de informação possível para poder, num momento de vulnerabilidade, ter e criar uma rede de apoio, né? Na minha situação aqui, por exemplo, a maioria dos atletas que vem para a minha cidade vem de fora, né? Vem do Rio, São Paulo, Minas Gerais, Espírito Santo, Bahia, Brasília. Ou seja, esse jogador ele já chega aqui para mim sozinho, né? Ele já chega sem ninguém aqui. Então, como que a gente faz esse acolhimento com esse atleta? A gente vai fazer um bom acolhimento ou a gente vai achar que ele é só mais um, né? Então, esse é um primeiro ponto para nós psicólogos trabalhar, o acolhimento. A partir desse acolhimento, o jogador ele vai se sentir mais à vontade, né? E a gente tem uma resistência muito grande do jogador com o psicólogo. E não só do jogador de futebol. A maioria dos esportes é assim. Muitos esportistas ainda acham que o psicólogo é para maluco, né? A gente tem uma frase célebre do nosso craque Neymar, que em 2010 ele falou que não precisava de psicólogo porque ele não era maluco, né? Hoje ele já mudou de pensamento, hoje ele já tem uma outra vivência com o psicólogo. Mas esse é um primeiro contexto que a gente tem do psicólogo, né? A gente cria essa barreira. Então a gente precisa fazer com que essa barreira se desfaça. E a gente só vai fazer isso com o acolhimento. O atleta, o jogador, de qualquer esporte que for, ele precisa confiar no nosso trabalho. Então, a nossa primeira demanda é fazer com que ele confie no nosso trabalho. Eu acho que o Davi queria complementar alguma coisa, né? Não, eu queria te fazer uma pergunta, mas a fala que você está fazendo já está caminhando, acho que para a resposta da pergunta que eu queria te fazer. É porque você comentou sobre essa questão do atleta relatar algumas coisas para o fisioterapeuta, e eu queria te perguntar como fazer o trato no dia a dia para que nem o psicólogo, nem o fisioterapeuta, nem nenhum outro profissional que esteja atuando no clube passe a visão para o atleta de um X9 ou um leve trás de informação. Porque eu acho que se houver essa quebra da confiança do atleta, depois é muito difícil de recuperar e ele pode lidar muito mal com os problemas. Muitos problemas, Davi. E eu vou trazer um relato pessoal de algo parecido com isso, tá? Mas eu vou deixar a Maria, eu acho, complementar também, para aproveitar a pausa, que eu tomo uma aguinha. Eu acho que uma coisa que a gente faz, que aconteceu até essa semana no estágio, é que eu precisei fazer o encaminhamento de uma paciente para o psicólogo, né? Se eu era de fisioterapia, eu precisei fazer um encaminhamento para o psicólogo. E aí, ela estava relutante no encaminhamento, só que ela sempre chegava com muita demanda familiar e muitas queixas. E assim, eram coisas que eu não conseguia ajudar ela ali no momento. E aí, foram 3 sessões ali, meio que falando com ela: "Ah, você já pensou em ir no psicólogo?" Aí a primeira ela falou: "Ah, é coisa de doido." Aí eu falava: "Ah, mas eu faço, é legal, eu gosto." Aí na próxima eu já falei um pouquinho mais: "Ah, aqui eu consigo te fazer um encaminhamento." Aí a gente foi aos pouquinhos, assim, até a última ela aceitar fazer, e aí agora ela já tá na fila de espera. Mas assim, eu acho que também é um processo do físio meio que instigando o atleta ou o paciente a falar: "Olha, vale a pena você tentar, vale a pena você ir." Eu acho que também não é chegar e falar assim: "Ó, tô te encaminhando de uma vez e toma." É meio que você indo aos poucos, convencendo o atleta, o paciente aí. Perfeito. Eu vou tentar fazer uma resposta para ambas as perguntas, tá? A questão do encaminhamento, tá? E que bom que tu teve essa percepção, Maria. É Maria, né? Porque o que acontece, tá?
E nada impede disso, tá? Eu acho que a escuta, ela é fundamental para todas as nossas profissões. A gente que trabalha com a área da saúde, a gente tem que ter essa empatia, tem que ter essa escuta, né? Não se isolar de tudo. Ah, não, só um pouquinho, eu sou fisioterapeuta, isso daí tu vai lá trabalhar com a psicóloga do clube e nem me relata isso, né? A gente pode ser mais empático nas nossas profissões. Eu acho que esse é um primeiro ponto, né? A questão da confiança é por isso que o psicólogo precisa estar presente no clube. Quanto mais visto for, mais aceitação ele vai ter, tá? Então esse é um primeiro ponto que, para a gente não ser confundido com o X9, a gente tem que estar presente nos esportes que a gente trabalha, porque é assim que eles vão sentindo confiança no nosso trabalho. Tá? E trazendo um relato de experiência em cima da tua pergunta, Davi, no ano de 2023, eu tive um problema relacionado a isso, né? Mas aí eu ia trazer mais para frente até esse caso, mas vai se encaixar aqui na tua pergunta, né? Eu não tinha uma boa relação com a comissão técnica, porque o treinador tinha sua resistência e tudo bem, era algo dele, ok, né? Mas como eu não era contratado pelo clube e não pelo técnico, porque envolve essas questões também, né? A gente sabe que se tu é contratado pelo clube, tu vai ter algum respaldo. Pouco, mas tem. Agora, se tu é um homem de confiança da comissão técnica, a aceitação é totalmente diferente. O teu trabalho começa a se desenvolver e tu começa a praticar tudo aquilo que tu acha correto e que vai trazer benefícios para a equipe. Esse é um outro ponto, né? Nessa situação de 2023, eu fui solicitado porque muitos treinadores acham que o trabalho do psicólogo do esporte é fazer dinâmicas, só fazer dinâmicas ou fazer discurso motivacional, tá? Não tenho nada contra isso, nada contra quem faz, tá? Porém, eu acredito que esse não é só o nosso trabalho, tá? A gente precisa elaborar até chegar à coesão da equipe, a gente tem um longo trabalho pela frente, e eu me arrisco a dizer que a coesão de equipe é o maior desafio que o psicólogo do esporte tem, porque é muito difícil trabalhar com 30, 35 pessoas e cada uma com seu comportamento peculiar, diferente, né? Com as suas vivências diferentes, né? Então, trazendo esse relato de experiência, Davi, o treinador pediu para eu solicitar uma conversa com os atletas, né? Fazer um momento com eles, e eu vi isso com muito bons olhos, né? Porque a gente precisa, sim, ter um momento com eles, e conversei, o time estava passando por um momento difícil, complicado, né? Fiz o trabalho lá que era para ser feito. E no outro dia eu fui no clube, a primeira pergunta do treinador foi assim: tá, e aí, o que que eles falaram de mim? Né? O que que eles, o que está acontecendo no grupo de jogadores? E eu falei para ele: olha, treinador, eu acho que tu está equivocado. Meu trabalho aqui no clube não é esse. Né? Eu fiz uma conversa com eles, eu fiz um acompanhamento e também solicitei que a presença de todos vocês estivessem juntos. Toda a comissão poderia estar junto nesse momento e não foi ninguém. Ou seja, ficou um momento meu e dos jogadores. Eu não ia falar o que foi tratado dentro do vestiário. E essas palavras eu falei para ele: olha, treinador, tu conhece muito bem o futebol, tu sabe que o vestiário é um lugar sagrado. O que acontece no vestiário vai permanecer no vestiário. E ele ficou bravo comigo, né? Falou que não, então assim não me serve, né? No outro dia eu cheguei e já não podia mais acessar a casa mata e o vestiário, né? Eu fiquei fazendo os meus acompanhamentos pela arquibancada. Porém, eu falei para ele: cara, eu acho que tu tá com uma visão errada minha, eu não sou X9. Então, eu prefiro me indispor contigo, que é uma pessoa, do que com um grupo de 40 pessoas. Tá? Então, essa visão do X9, ela acontece bastante, tá? Ela acontece, e se a gente não souber ministrar e usar a nossa ética profissional, a gente pode se complicar nessa situação, tá? E trazendo esse intuito para a conversa com o departamento médico, a gente tem que ter esse assunto franco, cara. Eu falo que a maior parte do meu tempo eu passo no departamento médico, porque é ali onde tudo acontece, né? Então, a gente vai criando essa relação com os outros profissionais, com a fisioterapia, com a nutrição. Essa ligação com a nutrição é muito importante, né? Porque muitos jogadores ali não têm uma alimentação adequada e isso acaba
atrapalhando no processo da recuperação de lesão. A gente sabe hoje em dia que é comprovado cientificamente que a gente precisa ter uma boa noite de sono, uma boa alimentação. Se a gente tiver essas situações sob domínio, a nossa lesão ela vai progredir muito mais rápido, né? Então, isso faz parte do nosso processo. A gente tem que manter uma linha de contato muito franca e trabalhar algumas questões dentro do departamento médico, até em meios de reuniões, né, de acertar e ajustar todas as pontas soltas, né? Então, eu acho que essa nossa situação num trabalho multidisciplinar passa muito pela nossa comunicação. E nós, como psicólogos, né, nós temos que ter essa sabedoria de saber se comunicar. Então, não achar que a gente é uma pessoa à parte do processo, não. A gente tem que se incluir no processo. Obviamente, a gente vai filtrar muita coisa, porque a gente tem que saber separar o que que é fofoca e o que que é real, né? Então, tudo isso a gente vai ministrando, mas com o passar do tempo, viu? A gente não consegue aprender isso da noite para o dia. Pode falar, Maria. Não, então você. Eu acho que ela esqueceu sua mão levantada. Ô, Renê, eu posso só aproveitar também e fazer uma pergunta aqui? Eu não Claro, sei se... Aí, se você quiser falar mais para frente, de repente você vai abordar isso mais adiante, tudo bem, tá? Eu só fiquei pensando, assim, já um pouco que você comentou aqui até o momento, que é possível que hajam algumas áreas de sobreposição entre a atuação do psicólogo do esporte e de outros profissionais da equipe de saúde. E aí, sem querer, na verdade, tirar o mérito de nenhum profissional, eu só queria que você comentasse em algum momento, se for agora, se você achar melhor agora, tudo bem, se você achar melhor adiante, tudo ok, se na psicologia essas áreas existem, essas áreas de sobreposição, em que mais de um profissional, eventualmente, tem uma inserção, né, naquele meio, naquela situação, e como que você maneja isso? Porque muitas vezes os egos profissionais, eles acabam prejudicando esse tipo de trabalho complementar, né? Vira uma disputa, na verdade, por atuação, quando na verdade deveria ser algo em parceria. Então, se você puder comentar agora ou mais adiante, ou quando você achar melhor, só para eu ouvir a sua visão sobre isso. aí eu vou trazer uma frase, Daniel, que eu costumo usar com os meus pequenos, tá? Que estão buscando um lugar, né? Buscando realizar o seu sonho. Vou trazer novamente para o futebol, mas isso se encaixa para os outros esportes eu acredito que até menos. Mas para o futebol, eu sempre falo que o futebol é um meio muito cruel, tá? E, e quando a gente trabalha isso com o futebol, a gente tem que entender que existe essas pessoas com ego lá nas alturas, né? E que independente dessa pessoa ser assim, o meu ponto de vista é que isso explica muito mais sobre ela do que sobre o nosso trabalho, né? Mas essas pessoas com ego inflamado, elas dificultam o nosso trabalho, né? E, cara, até o Davi fez a minha apresentação, ele disse que foi pioneiro em Bagé na área da psicologia do esporte. Eu não fui pioneiro, né? Eu tinha uma colega aqui, né, que já trabalhava com a psicologia do esporte, mas ela não atua, não, não mostrava o seu trabalho, entendeu? E isso eu falei em outro momento para o Davi também, e eu acho que cabe para te responder neste momento agora, tá? A minha filosofia de trabalho, Daniel, é um pouco diferente, porque eu vejo que se a gente conseguir somar e a gente correr para o mesmo lado, ou remar para o mesmo lado, eu acho que a chance da gente obter um êxito no nosso trabalho ela é muito maior do que um só ganhar os louros. Por exemplo, essa outra profissional, eu fiquei 2 anos mandando e-mail, mensagem para ela me auxiliar no meu TCC. Eu já faz 7 anos que eu estou entrando na minha carreira profissional e até hoje eu estou esperando uma resposta dela, né? Então, essa questão de ego, ela existe principalmente entre os psicólogos, tá?
E aí eu vou falar da minha classe, porque as outras eu não tenho muito domínio. Mas o psicólogo, ele é muito egoísta, né? Ele não quer partilhar aquilo que ele sabe ou que ele tem de experiência dentro do mundo esportivo ou clínico. Talvez até pelo nosso código de ética que nos restringe de muita coisa, né? Então, isso é algo que a gente pode pensar ah, quanto profissional, né? Então, eu não tenho essa vaidade, viu, Daniel? Então, as equipes que eu trabalhei multidisciplinares, eu tive muita sorte, exceto essa de 23, né? Mas foi um caso isolado com o treinador, porque o ambiente que eu trabalhei era um ambiente saudável para mim, com relação à direção e jogadores, que era o mais importante, né? Então, essa questão do ego, ela sempre vai existir, cara. E ela existe em todas as profissões. E se a gente não souber lidar, né, se a gente não tiver essa empatia, isso estraga um trabalho, né? Isso prejudica um trabalho, né? O meu método de trabalho é o método que quem está para somar vem junto comigo, que a gente vai junto. Inclusive no clube que eu estou, né, atualmente, eu consegui ter estagiários e, e eu acredito que eles acrescentaram muito no nosso trabalho, né? Então a gente tem que parar com essa ideia que o psicólogo do esporte ele precisa se isolar de tudo e de todos. E então ele tem sim que trocar ideia, trocar informação, perguntar, questionar. Então, se a gente consegue conciliar essa equipe multidisciplinar para o nosso conhecimento e para o nosso crescimento, aqueles que a gente está prestando esse tipo de serviço só tem a ganhar, né? Então, não sei se eu respondi a tua pergunta, mas é uma pergunta bem complexa porque envolve cada ser humano, né? Então, o egocentrismo dele é o que nos atrapalha no nosso trabalho, às vezes. Sim, não, na verdade você respondeu sim, Renan. E, e acho que dentro da sua fala e de outras falas de outros profissionais com quem nós conversamos, eu acho que realmente o que você passou é uma situação comum de várias realidades, mas também existem realidades diferentes em que algumas relações são um pouco mais harmônicas e outras que já vão para um outro extremo, que esse conflito ele é muito maior. E aí eu pensei em outra questão aqui, Renan, que é numa situação em que você como psicólogo do esporte, né, uma visão muito aguçada para detectar, inclusive, problemas relacionais ali, né, de relacionamento entre a equipe, né, havendo uma situação clara de problema entre os profissionais da equipe de saúde. O interessante é o psicólogo do esporte, ele buscar fazer o manejo dessa situação, ou nesse caso é interessante uma consultoria externa de um outro profissional, talvez da área clínica, psicologia clínica mesmo, para fazer a abordagem com esse grupo. O que seria, talvez, uma estratégia mais interessante? Vou te falar no mundo ideal, tá? No mundo ideal, que se fosse possível, ou se é possível na instituição que a gente trabalha, né? O ideal seria a gente ter alguém fazendo esse trabalho e incluir a gente dentro desse processo, tá? Para justamente, quando a gente está nesse trabalho de acolhimento, observação, demandas, a gente está inserido no processo. E a gente também comete falhas dentro da nossa profissão. E então eu acho que seria interessante, sim, a gente ter alguém que fizesse isso, incluindo a gente no processo. Mas não é assim que funciona, tá, Daniel? Não é assim, tá? Eu até costumo dizer, sempre nas minhas falas, eu não trouxe hoje para vocês, até em formato de slide, né, que o psicólogo do esporte, ele não atua clinicamente dentro da instituição, né? Ele não faz esse serviço. Ele, obviamente, ele vai identificar essa demanda, ele vai fazer um primeiro acolhimento, um segundo acolhimento, um terceiro acolhimento e, opa, aqui a gente não pode passar, vou te encaminhar para um psicólogo clínico. Isso é o correto que a gente deve fazer, né, Daniel? Mas aí cada um tem a sua linha de trabalho e acredito que sabe o que é certo ou errado. Mas o psicólogo do esporte, quando ele está numa instituição, ele está inserido dentro dessa instituição. Então, seria interessante, sim, né, se acontecesse alguma coisa,
que a gente pudesse ter esse acolhimento também e esse cuidado com a gente. Porque a gente está fazendo parte do processo. A gente também quer ter um cuidado com o nosso bem-estar. E às vezes a gente está tão fixado ali no nosso trabalho e acaba não enxergando alguma coisa que está acontecendo com a gente. Então, esse seria o interessante, mas é difícil. Tá? E, geralmente o presidente vai te chamar lá na sala dele e vai perguntar, cara, e aí, como é que tu vai resolver isso? É assim que funciona. Aí tu tem que dar um jeito de tentar se comunicar com eles, tá? Porque aqui existem umas outras situações, né, Daniel? A gente precisa deixar claro também, num trabalho institucional, que a gente vai ter que migrar por todas essas áreas. A gente vai ter que ir na direção, a gente vai ter que ir na presidência, a gente vai ter que ir na sala da comissão, a gente vai ter que ir no DM, a gente vai ter que ir no grupo de atletas. Será que a gente vai conseguir agradar todo mundo? Não tem como, né? É quase que impossível. A não ser que tu seja uma pessoa assim, ó, fantástica. A gente sabe que é difícil. Então, muitas coisas do X9 a gente tem que medir as nossas palavras. A gente tem que ter esse jogo de cintura. Às vezes a gente tem que se fazer até de sons. A não ser o que tu tá falando. Tu já sabe a fofoca, tu já sabe tudo o que aconteceu, mas tu vai lá e escuta uma quarta, quinta história. Ah, não sabia, né? E cara de paisagem. Aí ali tu vai filtrando o que que é necessário pra gente e o que que não é. Principalmente se tratando em situações de lesão, né? A gente acha que o jogador, quando ele está lesionado, é só flores. Ah, tá machucado, o chinelinho não quer voltar. Há 50 dias que ele está em recuperação e não joga. Tá só roubando. É esse o comentário que surge nas arquibancadas. E aqui é independente do esporte que ele pratica. Pô, chinelinho, tá roubando, veio para cá só para roubar. É esse o termo que eles vivenciam. E aí, volto a dizer, a gente esquece que o atleta ele é um ser humano. Ele vai ter problemas familiares, ele vai ter dívidas para pagar, ele vai ter o boleto, ele vai ter todas as aflições que nós, ditos normais, temos, eles também têm. E imagina, né, o torcedor ali na beira do alambrado gritando, mercenário, veio para roubar, e tu ali tratando manhã, tarde, noite, manhã, tarde, noite. O futebol é cruel por isso. A gente não sabe o que se passa dentro da instituição. O torcedor é fácil, ele vai lá na quarta e no domingo, quer aplaudir, aplaude, quer vaiar, vai. Né? É muito fácil. Então, tudo isso, com esse trabalho multidisciplinar, a gente pode tentar fazer com que ele tenha um ambiente melhor para trabalhar. Eu acho que a principal função nossa hoje em dia é dar um bem-estar para esse atleta e qualidade de vida. Agora, início do mês, eu participei de um congresso da psicologia do esporte, né? Congresso Brasileiro de Psicologia do Esporte, e, e lá teve uma fala que fez eu refletir muito, e eu acho que cabe para nós agora. A gente fala muito psicólogo, saúde mental, psicólogo, saúde mental. Não é só isso. É o bem-estar. Eu acho que a gente deveria relacionar os psicólogos ao bem-estar e qualidade de vida, né? Porque saúde mental é óbvio que todo mundo quer ter saúde mental, né? Mas a gente esquece que para a gente ter uma boa saúde mental, a gente precisa estar com uma boa saúde física, a gente precisa estar com um lado espiritual bem resolvido, a gente precisa, como ser humano, achar um equilíbrio. O que adianta eu só ir na terapia e não fazer nada, não sair para caminhar, não sair para correr, não sair, né? Aí fica fácil. Pô, eu tô fazendo terapia, tô cuidando da minha saúde mental. Será? Então, tudo isso que a gente traz, a gente tenta levar para aqueles atletas que a gente trabalha. E se a gente conseguir entrar num consenso, chegar no nutricionista e falar, pô, aquele cara ali tá com excesso de peso. Tá, eu vou fazer a minha parte, tu vai fazer a tua e vamos trocar uma figurinha para ver se é algo mais biológico ou se é algo emocional. Né? Que aí a gente consegue solucionar o problema realmente do sobrepeso.
Ah, o cara tá ansioso, Renê, ele tá comendo demais, ele faz a ceia às 6 horas da tarde, às 9 horas ele pede um lanche no quarto. Tá, mas por quê? Ah, ele tá muito sozinho, brigou com a mulher, tá longe do filho. É óbvio que ele vai estar mais ansioso do que o normal. E qual é o gatilho que ele tem? Comida. Ele vai buscar o prazer imediato na comida. E aí, como é que eu não vou falar com um nutricionista isso? Como é que eu não vou trocar essa figurinha com ele? Porque da parte da alimentação eu não sei, quem sabe é ele. Eu sei o básico. Eu sei que se eu tomar chimarrão agora, eu vou ter problemas para dormir à noite. Isso eu sei. Mas isso é muito supérfluo. Eu preciso que alguém me fale o porquê. E esse alguém é um nutricionista, né? Então, essa troca ela tem que acontecer. Isso em todas as áreas. Talvez o nosso diálogo mais difícil é com o médico. Esse sim, esse a gente tem uma comunicação um pouco mais restrita, tá? Nada contra os médicos, pelo contrário. Só que eles sim, eles são egocêntricos. E é agenda, todo mundo, a agenda do médico é muito corrida realmente, né? Então é difícil tu conversar com ele. Às vezes tu vê ele só em dia de jogo, né? Aí ele pergunta: por que que fulaninho não jogou? Tá machucado? Não tá machucado nada. O exame tá ali, não tem nada no exame. Pô, o cara tá sentindo dor, mas ele não vivencia o dia a dia. Ele não sabe. Então aí a gente tem uma relação um pouco mais distante. Mas é necessário a gente mudar isso também, tá, pessoal? Isso a gente tem que fazer. A gente tem que tentar bolar uma situação para que a gente possa ter uma boa relação e ter essa troca, né? Porque hoje mesmo eu estava atendendo mais cedo e o cara, Renê, no exame não deu nada, mas no laudo deu 4 milímetros de lesão e o cara, o fisioterapeuta quer me botar para jogar. Poxa, eu quase que eu liguei para o fisioterapeuta dele. Como assim? Porque o fisioterapeuta dele está falando que é mental. Mas esse é um particular, um caso particular. Eu não tenho contato com o fisioterapeuta. Eu não posso fazer essa intervenção, né? Então, são situações que elas acontecem, né? E a gente vive um mundo um pouco complexo do esporte, né? Eu falei que eu não ia trazer só coisas boas aqui para nós, eu ia ser um pouquinho polêmico, né? Para fazer realmente a gente pensar, né? Como está sendo as nossas relações com os outros profissionais. É uma relação de respeito? É uma relação que a gente consegue avançar? Ou é uma relação completamente bloqueada? Essa roda ela tem que girar e a gente precisa de todos. Perfeito. Bom, aqui eu trouxe, né, o que eu entendo por trabalho disciplinar, né, que é os psicólogos, os médicos, fisioterapeutas, nutricionistas, preparadores físicos e treinadores. E aqui eu até esqueci de botar a direção, a direção também. E é uma relação um pouco diferente, né, a relação com os diretores, porque os diretores eles só querem ganhar, ganhar, ganhar e não importa nada. O salário está em dia, por que que ele não está jogando? Por que que ele não está performando? Então é uma relação um pouco bem complexa. Mas eu também trouxe alguns benefícios para não mostrar que são só coisas, né, complexas no nosso mundo esportivo, né? A gente consegue fazendo isso, fazendo essa roda girar, a gente tem uma maior qualidade desse acompanhamento dos atletas, né? É uma melhora significante no desempenho esportivo, isso é gritante, né? Quando o atleta está feliz, quando ele está solto, quando ele está num ambiente bom, tu pode ter certeza que ele vai conseguir desempenhar muito além até do seu potencial. Prevenção de problemas emocionais e físicos, tá? E fortalecimento da identidade coletiva da equipe. Por que eu botei esse tópico? Porque aqueles jogadores que ficam no DM, eles ficam distantes do grupo de jogadores. E às vezes eles passam ali 40 dias, 50 dias, e aí quando volta, eles voltam um pouco isolados. E o jogador é vaidoso também, tá? Isso eu falo para em esportes coletivos, tá? O jogador ele fala: "Ih, o chinelinho voltou e o treinador já botou ele na equipe principal". Isso daí acontece muitas vezes, né? Então essas demandas a gente consegue com a observação, tá? Porque às vezes tu tá ali sentado no banco, na casa mata e tu escuta tudo,
né? Eles se sentem tão confortável quando tu está presente no momento, no acompanhamento do treino, que vai chegar um momento que eles nem vão ligar mais para a tua presença. Num primeiro momento, eles vão, o psicólogo tá aí, nem vou falar na frente dele. Mas vai chegar um momento que eles fazem até por gosto. Eles falam até pelo cotovelo. Né? E aí ali tu consegue buscar algumas informações, né? Principalmente de vida particular. Interessa para nós? Depende, né? A gente tem que lembrar que ele tem a vida pessoal dele e ele faz da vida pessoal dele o que ele quiser. Mas eu já cansei de escutar relatos no banco de reservas ali, onde é que é a noite hoje? O fulaninho quebrou ontem, saiu ontem. E aí tu vai ver o treino de manhã, aquele cara não consegue tomar bola. Ou seja, tu sabe que ele tem algum problema com festa, com álcool, com drogas, enfim. Isso são demandas para a gente trabalhar, né? E também, né, nessa situação de como que a gente trabalha essas demandas, a gente jamais vai chegar e vai falar isso para aquela pessoa que está envolvida nisso. A gente vai levar isso para um caso, por exemplo, vai conversar com a comissão e vai falar, acho que é necessário a gente fazer um momento para falar dos jogadores que estão saindo demais, tá? E aí a gente abrange todo o grupo, para ninguém se sentir isolado e para ninguém se sentir com o dedo apontado, entendeu? Porque tem alguns que fazem e são descobertos, e tem uns que fazem e não são descobertos. Então gera aquela dúvida, quem será que está saindo? Quem será que está fazendo alguma coisa errada? Tá? Isso é só um exemplo, né? Mas, por exemplo, quando eu identifico essas demandas do clube, da instituição, a gente trabalha com o todo, né? Obviamente, a gente tem algumas conversas pontuais, né? Muitos atletas vão chegar até a ti e vão falar, Renê, tem um tempinho aí para mim? Quero falar contigo. E ok, isso funciona também, tá? Então, esse benefício, ele traz com que esse jogador, esse atleta, possa se inserir novamente no grupo e conseguir se sentir à vontade. Então, aqui eu trouxe alguns pilares, né, que é da nossa profissão, né, mas eu acho que aqui a gente consegue incluir todas as outras, né, que são as habilidades mentais, né, que é o que a gente faz, né, a gente sempre tenta passar algumas técnicas, porque o jogador, o primeiro contato que ele tem com o psicólogo do esporte, ele acha que ele vai ter uma solução para tudo. Bom, vou falar com o psicólogo para ele me passar uma técnica de respiração, porque eu preciso controlar minha ansiedade, né? Óbvio que a gente faz, né? A gente passa algumas técnicas, mas a gente ensina como faz isso e como deve ser feito isso. Gerenciamento de estresse, controle de atenção. Controle de atenção, eu me arrisco a dizer que a gente consegue bastante com observação, na beira do campo. Ali tu vê se o jogador está focado ou não, né? Se ele está com confiança ou não, né? A questão motivação, né? Essa situação aqui é aquela que eu falei no início da nossa conversa. Eu acredito muito que tem a motivação intrínseca e a extrínseca, então eu não vou fazer um discurso motivador, porque num grupo de 35 pessoas eu posso levar uma palestra motivacional maravilhosa, vai sair 4, 5 ali chorando, batendo no peito, e aí vai chegar no campo e vai dar uma chegada mais forte no adversário, vai ser expulso e a culpa foi de quem? Da motivação, né? Claro, que isso é um exemplo ilusório, mas acontece, né? A gente está acostumado a ver palestrantes nas concentrações, humoristas, né? Motivação é bem complexo de se trabalhar. Então, cada um tem a sua, a gente tem que tocar sim no porquê que ele está ali, qual é o objetivo dele, e isso a gente faz através das metas que a gente traça no início do ano, né? Quando eu faço a minha anamnese, eu pergunto qual é a meta dele no clube, né? Geralmente eu tenho que jogar bem para aparecer, para criar uma oportunidade melhor. E tudo bem, a gente tem que entender o ambiente que a gente está também. Essa coesão de equipe que eu falo é, para mim, o mais difícil, tá? Que é ter essa situação da comunicação, da confiança, né? É muita gente de muito lugar diferente, com muita história pregressa diferente, então isso influencia, sim, na confiança, na comunicação e no desempenho da equipe, né? Liderança e comunicação, a gente sempre identifica também quem são os líderes do grupo, né? E os treinadores geralmente trazem algumas pessoas que já são líderes deles, então isso daí é uma panelinha um pouco mais fechada, né? Então, a gente também atua nessa situação. E saúde mental, né? E principalmente identificar esses casos de ansiedade,
de burnout hoje em dia, porque às vezes o jogador está muito cansado e não sabe o que está acontecendo, não consegue dormir, não consegue se alimentar, não sabe o que está acontecendo com ele. E principalmente, né, questões que afetam o bem-estar. A gente precisa identificar isso e muitas vezes ele vai levar isso para o fisioterapeuta ou para o nutricionista, que ele já chega com a resposta pronta. Ele chega e fala para o nutricionista: estou comendo muito porque eu estou com saudade da minha família. Ele já chega com a resposta pronta, né? Então, aí tu vai entrar em contato com a nutrição e tu vai entender o porquê que isso está acontecendo e a gente vai tentar fazer um acolhimento para que isso possa ser reduzido, né? A gente sempre tem que lembrar também que a gente trabalha com redução de ansiedade e estresse. A gente não tem como tirar dentro de um clube, né, a ansiedade e o estresse do atleta. Ele só vai conseguir um acompanhamento clínico mais pessoal, né? Mas a gente trabalha as questões em grupo, até para identificar. Às vezes eles não sabem reconhecer as emoções. Então, né, como eu disse para vocês, né, na psicologia do esporte, antes do esportista, existe o ser humano, né? Aqui é uma foto clara, né? Eu estou ali, né, eu sou o mais baixo de todos, né? Não tem como não me achar na foto, né? E me comunicando com a fisioterapia, né? Ali está o grupo de jogadores, no momento que a gente consegue ter um momento mais nosso, né? E lembrar que esses atletas, eles são seres humanos. E por que eu estou batendo muito nessa tecla? Porque eles são muito cobrados, tá? Tanto pela família, tanto pela direção. Então, essa situação, aqui a gente observa, né, no olhar, no gesto, quem está prestando atenção, quem não está prestando atenção. Então, a gente consegue identificar algumas demandas já nessa conversa, né? Essa conversa é essencial para um grupo de futebol, né? E aqui trazendo para o futebol, mas também se encaixa nos outros esportes, tá? Então, essa comunicação ela tem que ser diária, né? Eu costumo dizer que eu chego lá no primeiro mês, eu pergunto se está bem, ele fala que está bem, está bem, está bem. Aí lá pelos 40 dias de trabalho, eu já perguntei: e aí, cara, tu tá bem? Pá, não tô tão bem assim. Então aí ele já começa a se desarmar. E aí é um momento que a gente tem para trabalhar. Então aqui eu trouxe algumas reflexões para nós, né? Geralmente vocês fazem as perguntas para mim, mas hoje eu quero fazer algo diferente, né? Eu quero saber de vocês assim, o que vocês entendem, quais são os principais desafios nessa implementação de trabalho multidisciplinar em uma equipe ou algum esporte, né? E como que a psicologia do esporte ela pode ser ainda mais integrada no dia a dia do atleta. Aí eu quero escutar um pouquinho vocês para a gente tentar fazer essa dinâmica e também escutar o relato de vocês, né, dentro das áreas de vocês de atuação. Pessoal, essa é a hora então que vocês participam, né? René, eu vou começar aqui, vou começar dando um pontapé inicial aqui na primeira pergunta. Acho que a gente até já conversou um pouco sobre isso, né? Mas assim, eu vejo que talvez um desafio inicial seja assegurar que todos os membros dessa equipe multiprofissional realmente desejem trabalhar de forma interdisciplinar, né? E entendam a importância disso, entendam o quanto isso pode agregar ao trabalho coletivo da equipe e o quanto isso potencializa ou pode potencializar os resultados, mesmo que individuais, que cada profissional tenha dentro da sua área de atuação. Eu acho que talvez fazer com que todos comunguem desse mesmo princípio, eu acho que talvez seja o desafio inicial. Davi, pode falar aqui na sequência e o Bruno depois. Eu acho que as perguntas, no geral, são muito difíceis de responder, mas eu vou tentar começar pela segunda, que é a da psicologia do esporte. Acho que o que você trouxe é muito importante no sentido do dia a dia. Acho que não tem como fugir do dia a dia para integrar o trabalho da psicologia do esporte no atleta. O psicólogo tem que estar presente, e eu acho que esse já é um desafio, até na implementação do trabalho multidisciplinar.
porque muitas vezes os clubes não querem contar com a presença do psicólogo. É algo muito pontual, como você mesmo falou sobre uma palestra de motivação, algo que tira o psicólogo do dia a dia. Então, acho que o mais importante é ter essa presença e estar presente ali de fato. Poder participar, poder escutar o atleta, aproveitar, se tiver 1 minuto com o atleta no corredor, aproveitar esse 1 minuto para escutar o que ele tem para dizer, para tentar ler o que ele está tentando mostrar. Tá em todos os cantos, tentando ouvir cada relato que puder, dos profissionais que atuam no clube. Então, acho que a segunda pergunta vai muito nisso. E aí, a sua primeira pergunta me fez pensar em uma pergunta que eu gostaria de te fazer. Eu não sei responder ela na prática. Mas eu acho que a gente, enquanto estudante, a gente vê muita dificuldade em como chegar a uma equipe. E chegando nessa equipe, o que fazer? Como se inserir? Como participar do processo? Como se integrar? E eu queria que você, se você puder, desse esse relato para a gente, no sentido de como se integrar. São os primeiros dias no clube, a gente tem a experiência na faculdade, mas alguns cursos mais, outros cursos menos, mas ainda é muito restrito. Então, como chegar, como participar desse dia a dia? Eu acho que esse é um desafio também para a gente, enquanto estudante, para estar, de fato, participando desse trabalho multidisciplinar. O Bruno quer falar? Bruno. Uhum. Não, eu tenho uma pergunta, posso fazer ela já? Sim, sim, sim. Então, Renê, eu pude perceber que você é o único psicólogo do time, certo? Sim, sim. Profissional, sim. Eu tenho estagiários. Ah, sim. E você acha que essa quantidade de um psicólogo, apenas um profissional para o time inteiro, ela é suficiente? Ou você acha que deviam ter mais psicólogos no time? E você acha que se tiverem mais psicólogos em uma equipe, isso não pode atrapalhar? Às vezes um psicólogo trabalha de uma forma diferente do outro, de falar, um fala uma coisa, outro fala outra, acaba deixando o atleta confuso. Como funcionaria isso? Perfeito. Eu vou começar, eu acho que pelo Davi, que é mais filosófica, né? E a do Bruno, ela é mais pontual mesmo, que a gente consegue debater bastante coisa. Davi, a aceitação do nosso trabalho, eu acho que ela vai variar muito, tá? Primeiro, a gente vai ter que bater nas portas, cara. As instituições, vou te falar como funciona o mundo do futebol e como que funciona o mundo dos outros esportes. E aí é mais um relato de experiência e vivência dentro dos outros esportes, tá? Basquete, vôlei, eu bati na porta, eles só faltaram me abraçar e falar que bom que tu tá aqui, tá? É assim, que os outros esportes veem o nosso trabalho. Agora o futebol, cara, olha, é, é que eu amo o futebol, mas o futebol ele é muito restrito, muito fechado. Tá? E então, essa aceitação, essa confiança é através da nossa postura, do que a gente aprende com os nossos professores, como deve ser a nossa profissão como psicólogo. Por a gente ter afinidade, por a gente gostar do esporte, a gente opta pela especialização em psicologia do esporte. Mas a gente precisa lembrar que a psicologia do esporte é a psicologia, é o ser humano, é o autocuidado, o cuidado do próximo, o bem-estar, a empatia, a resiliência. A gente precisa lembrar que o psicólogo do esporte, ele é um psicólogo, né? E eu trago essa frase porque muitas vezes a gente acaba esquecendo disso, né? E como é vista a nossa profissão na nossa sociedade, né? Ela é vista restrita. Ela ainda tem alguns, eu não vou dizer preconceito, mas tem uma resistência contra a nossa profissão, entendeu? Vou trazer um outro exemplo. Para contratar os meus colegas de trabalho, quem fez o processo seletivo fui eu. Eu tive que atuar como psicólogo de recursos humanos. Isso era da minha demanda? Não. Mas eu vou fechar os olhos para isso? Para quê? Se eu posso auxiliar, né? Eu posso influenciar nesse processo.
E aqui na minha cidade, cara, tem, eu acho que umas 4 ou 5 faculdades presencial e mais essas inúmeras online. A gente abriu um processo seletivo para fisioterapeuta, para psicólogos, para nutricionistas, fisioterapeutas e preparadores, educadores físicos, né? Para educação física eu recebi 2 currículos. Para fisioterapeuta eu recebi mais. Os físios gostam da área do esporte. A nutrição eu recebi 3 ou 4. Ou seja, o que que eu vejo isso? Ou o pessoal não quer trabalhar com o futebol, com o esporte, né? Ou a gente não está conseguindo levar essa mensagem de bons profissionais adiante. Por que esse pouco interesse, né? Eu tive dificuldade para montar essa equipe, mas, modéstia à parte, ficou uma equipe top, ficou muito boa, né? E sabe como a torcida passava por nós? Bah, que bom, a equipe, vamos dizer assim, não os principais, sabe? Mas o preparador físico era da cidade, o fisioterapeuta era da cidade, o nutricionista era da cidade. E o que que significa isso para nós? O termo raiz que a gente usa, né? É uma equipe raiz que sabe como funciona o clube, sabe como funciona a instituição, sabe das dificuldades que é o futebol no interior. Mas aí a comunicação entre nós ficou mais fácil, porque a gente queria que o clube alcançasse o topo, né? Ou seja, a gente tem que saber também as pessoas que a gente trabalha. Obviamente, quando a gente é contratado por uma instituição, aquela instituição já vai estar montada, os profissionais já vão estar lá. E aí a gente já vai perceber como vai ser esse acolhimento, se a gente vai ser bem acolhido ou não. Se a gente é bem acolhido, beleza, bola para frente. Agora, se a gente não é bem acolhido, a gente tem que conquistar o nosso espaço. E a gente conquista o nosso espaço com a nossa ética. Isso a gente não pode negociar. É fazendo as coisas corretas. Ah, mas eu acho que dá para fazer isso. Cara, não acha. Vai lá e faz. Faz, porque a gente sabe que a gente vai fazer as coisas nas melhores das intenções. E quando a gente está numa instituição como estagiário, a gente tem um supervisor. E é aí que a gente precisa estabelecer essa nossa relação com o nosso supervisor. Cara, eu preciso fazer isso, o que que tu me orienta? Dá para fazer? Não dá para fazer. É por isso que a gente precisa ter essa comunicação já com os nossos, né? Com a nossa instituição, aonde a gente estuda. Né? Porque como é que eu vou querer ter um ambiente saudável para eu trabalhar se a minha relação com o meu coordenador não vai para frente? Então, isso explica muito mais como a gente age com os nossos, com a nossa filosofia de vida, para poder chegar num clube fechado que tu vai ter resistência contra o teu trabalho, que tu vai ter que mostrar o quão bom tu é para estar lá. Né? Então, é uma pergunta realmente bem difícil, né, Davi, essa primeira pergunta, né? Mas se a gente conseguir trabalhar entre nós e ter essa boa comunicação, o trabalho vai andar. Ele vai andar, porque a gente vai colher o melhor de cada um, né? E a gente vai sempre lembrar que esse melhor de cada um é para aquele que está sendo atendido por nós. É pelo jogador de vôlei, basquete, futebol, tenista, enfim, o esporte que ele praticar. Então, hoje já tem muitas clínicas que oferecem esse tipo de trabalho, né, multidisciplinar. Ah, aqui a gente tem psicólogo, tem nutricionista, tem fisioterapeuta, né? E é assim que a gente vai criando o nosso ambiente de trabalho. Já a do Bruno, né, como eu queria ter mais uns 3 ou 4 psicólogos trabalhando comigo. É difícil, Bruno. É difícil porque ali, quando eles te enxergam como psicólogo, eles te enxergam como um todo. Tu vai fazer a seleção de pessoal, tu vai fazer a conversa com os jogadores, tu vai fazer o trabalho com a comissão, tu vai fazer o trabalho com a diretoria. E às vezes não é possível a gente fazer tudo isso. Até porque quando a gente faz os nossos contratos, tá? Aí é uma questão mais de curiosidade mesmo.
tu vai fazer um contrato com uma equipe e tu vai determinar quantas horas tu vai na semana. Porque dificilmente uma instituição vai querer pagar o salário que a gente merece, tá? Eu não sei se vocês estão pensando em ganhar dinheiro com futebol, mas a gente precisa muitos tombos para chegar num bom salário dentro do futebol, né? Então, o que que a gente faz? A gente vai batendo em portas, né? A gente vai oferecendo os nossos trabalhos e a gente vai determinando horas. Pô, eu te ofereço aqui 10 horas semanais, te ofereço aqui 40 horas semanais. Tu vai querer? Tu vai pagar isso? Tu não vai pagar? Enfim, aí a gente sempre ajusta, porque a gente quer trabalhar, né? A gente quer mostrar o que a gente pode fazer. Então, geralmente, para a gente ter esse número de carga horária, vamos dizer, de CLT, que é 40 horas semanais, né? Dependendo, 44, enfim, né? Ah, eles vão te explorar e vão querer que tu faça tudo, e vão contratar uma pessoa só. Tá? Um salário, vou falar para vocês aqui que eu acredito que deve ser a curiosidade de muitos. É um salário de base de clube de Série A, Série B, gira em torno de 4.500, R$ 4.900 por 44 horas semanais. Isso é bom ou ruim, né? E aí tu vai ter que dedicar toda o teu turno, né, para poder trabalhar para a instituição, e sendo que tu é um só. Eu vou usar algumas experiências e algumas situações que eu vivenciei aqui dentro do esporte. Vamos pegar aqui no Sul, é Grêmio Internacional, né? Eu recebi uma proposta do Internacional com um salário desses, para trabalhar com sub-13, sub-14, sub-15, sub-16, sub-17. Tem como? Não tem como. É difícil, é difícil, né? Então, tudo que eu posso fazer, que eu posso levar um estagiário junto, eu estou levando. Até porque eu não tenho essa ambição de só eu crescer. Eu quero que as pessoas cresçam junto. Eu quero que a gente faça um trabalho multidisciplinar, né? E eu trabalho assim, né, pessoal? De respeito à forma dos outros trabalhar, mas eu acredito que assim, no meu ponto de vista, é o que me deixa mais contente e mais leve para trabalhar, né? Agora, hoje em dia, no futebol, os psicólogos só existem porque é obrigado. É obrigado um clube de formação a ter psicólogo na base. Porque são clubes formadores e para tu ganhar aquele mecanismo da FIFA lá de transferência, tu tem que ter um pedagogo, um nutricionista, um fisioterapeuta, um psicólogo, hum, esqueci de alguns aí. Mas tu tem que ter uma equipe multidisciplinar para ser um clube formador, né? E aí tu vai ver nas equipes de base, tu tem no máximo 3 trabalhando como psicólogos, tá? E tu vai chegar no profissional, não vai ter nenhum. Tem clubes da Série A que não possuem um departamento de psicologia do esporte. Então, isso é a realidade do futebol, tá? Mas os outros esportes, a nossa aceitação é muito grande. Muito grande. Vôlei, skate, tênis, né? Pádel, que é um esporte que está numa ascendência grandíssima. Não sei se aí em Minas pegou a febre, mas aqui no Sul é direto, né? Todos esses outros esportes, eu me arrisco a dizer que tem uma aceitação muito melhor do nosso trabalho. Então, a gente consegue ter um trabalho melhor multidisciplinar, porque ali a gente já consegue ter essa aceitação. Então, os outros profissionais nos acolhem melhor, vamos dizer assim. Respondi, Bruno? Sim, sim, com certeza. Obrigado. Deixa eu Pessoal, ver aqui. fiquem à vontade Mais aqui alguém? para perguntar. O Matheus fez um comentário aqui no chat aqui. Não sei se você conseguiu ler. Que todo mundo deveria ter um acompanhamento, né? Sabe que a minha aceitação nessa comissão técnica é porque o treinador fazia terapia. Quando eu fui me apresentar para ele, ele falou: Cara, tu vai ser fundamental para mim, né? E eu acredito muito no teu trabalho, né? Seria bem interessante, né? Aí o trabalho flui bem melhor, bem melhor. Até me esqueci, até ia mostrar a mensagem que ele me mandou depois que a gente encerrou o trabalho aqui no clube, né? Que às vezes tu nem percebe
né, que tu tá ajudando e influenciando no processo. Só vai perceber depois. Às vezes tu acha até que a pessoa nem vai muito com a tua cara, nem tá muito satisfeita com a tua pessoa ali. E aí depois termina o trabalho, tu recebe uma mensagem. Aí tu, opa, estamos no caminho certo, né? E tem os prós e os contras, né? E as experiências, cara, como qualquer outro trabalho, a gente vai ter bons momentos e momentos não tão bons. E a gente tem que estar apto a essa frustração também. E me arrisco a dizer que é errando bastante que a gente vai crescendo na nossa profissão e como profissional. Sim, com certeza. Acho que essa fala acho que vale para qualquer profissão, na verdade, qualquer área de atuação, né? Pessoal, fiquem à vontade aqui. Acho que temos espaço ainda para uma outra pergunta. Pelo chat aqui, acho que não tem mais nenhum comentário. Não, acho que era só aquele. Ó, então, vamos lá. Eu acho. Estamos em tempo ainda? Sim, aqui, tranquilo. Então, vamos lá. Deixa eu mudar aqui. Então, né, o esporte que a gente vivencia hoje, né, que é resultados, é performance, é vitória, a gente esquece que esse ser humano, ele também está praticando aquilo porque ele ama, né? Não é só por resultado, por medalha, por troféu. Esse esporte moderno, ele exige que essa abordagem holística, que essa abordagem multidisciplinar, obtenha um sucesso, não só nos resultados, mas também para a gente tem um papel principal como profissionais da saúde, né, em prolongar a carreira dessas pessoas, desses seres humanos. E talvez as dificuldades possam surgir bastante, né? Mas lá no final da carreira ele vai refletir, ele vai lembrar da nossa presença, do fisioterapeuta, do nutricionista, do médico, do preparador físico, do psicólogo, né? Então, todas essas vivências que a gente pode transformar para eles em uma boa vivência, em uma certa parte a gente participa desse processo. Então, a psicologia do esporte em conjunto com esse trabalho multidisciplinar, ele é a chave para a gente criar esse ambiente de alto desempenho, né? E que também valoriza o cuidado do ser humano. Então, o que eu quero trazer para nós em relação a isso? Esses atletas, todos têm as suas histórias. E resta a nós saber como que a gente vai fazer parte dessa história, desse livro dele. Jogador de futebol, eles vêm para cá, passam 6 meses, depois vão embora para outro clube. E, e aí serve mais para nós todos como profissionais, né? Independente da área que a gente optou por estudar, né? Qual é essa semente que a gente vai plantar naquele jogador, naquele profissional, né? Como que ele vai lembrar de mim? Ele vai lembrar como um cara, foi legal a experiência que eu tive com o René, né? Não foi legal e tudo bem. Até na minha anamnese eu tenho a última pergunta tu já teve contato com a psicologia e com a psicologia do esporte? Ali tu já começa a identificar se ele tem uma boa aceitação ou não. Eu tenho certeza que se alguém for aí para Minas agora, que passou aqui pelo Bagé, se tiver essa mesma pergunta, ele vai responder, tive contato. Vai falar alguma experiência ou não. Vai, o René não vai lá que o René é maluco, não me acrescentou em nada, né? Mas faz parte do nosso trabalho. A gente tem que lembrar que, infelizmente, na nossa área, geralmente a gente trabalha como uma única pessoa. É muito difícil a gente gerir um grupo de 35 jogadores, mais comissão técnica. E às vezes é tu que é o responsável por isso. E não deveria ser. A gente está ali para somar no processo. A gente precisa fazer com que esse ambiente possa ser um ambiente bom. Se for melhor, ótimo, beleza, mas um ambiente bom molda resultados. Cara, é que nem nas nossas famílias, nas nossas casas. Se a gente não tiver um ambiente bom, né, para vivenciar, a gente não vai estar feliz e não vai produzir aquilo que a gente pode produzir. Então a gente precisa lembrar que geralmente esses atletas passam temporadas, né, 6 meses, um ano, e depois vão embora.
E a gente precisa com que eles façam e tenham uma melhor experiência. E aí a gente precisa de todos mesmo. O Arthur levantou a mão? Boa noite, Renê. Você me escuta? Sim, sim. Eu acho que queria fazer uma pergunta, mas eu acho que você já deixou mais ou menos um caminho traçado. Eu queria saber, porque eu também sou assim admirador do futebol, sabe? E o que costuma ser mais difícil, mais trabalhoso para você, se é a questão de conciliar alta performance, que é ali aquela vida regrada, sem muitos momentos hedônicos assim, ou você trabalhar um bom relacionamento coletivo. Não precisa ser relacionado só ao futebol, mas em vários esportes que trabalham coletivo. Você conseguir aquela pessoa ter um bem-estar com a vida de alta performance ou trabalhar o bom relacionamento no clube, entre jogadores, comissão técnica, profissionais da área da saúde, enfim. Tu está me questionando qual é o mais difícil? Isso é. O que você acha que é o maior desafio? O maior desafio é fazer esse ambiente saudável, com certeza. Porque tem uma coisa, Arthur, né, que a gente esquece, tá? E não é por mal, mas vou levar para o futebol, já que tu é um amante do futebol também. O atleta que está ali, ele já é de alta performance, independente se é Série A, B ou C, D. Se a gente for fazer um recorte de quantos jogadores tem, né, é muito restrito. Um grupo de futebol tem 30 pessoas. Então, tu tem que passar por um crivo de seleção até chegar a 30. Os jovens jogadores, os menininhos, né, aqueles sonhadores que sonham em ser jogador de futebol, né, tu vai perguntar para ele assim, qual é a tua referência no futebol? Aí ele vai te falar assim, Cristiano Ronaldo, Messi, Ronaldinho Gaúcho, sei lá, Neymar, enfim. Esses caras, o que que eles têm em comum? Eles têm alta performance e um salário muito bom. Infelizmente, esse menino que sonha em ser jogador de futebol, ele sonha em ser essas pessoas que ele tem como referência. Quer ganhar um salário astronômico, quer vivenciar uma vida de luxo, de luxúria. Só que, na verdade, cara, na verdade, o jogador de futebol é esse estádio que eu estou mostrando para vocês aí. Arquibancada de cimento, umas cadeirinhas de lata. É esse o futebol verdadeiro. Aqueles que têm altos salários, cara, se a gente for mensurar em porcentagem, deve dar o quê? 7%, 8%, que tem um salário daqueles. O resto dos jogadores de futebol recebem 2, 3, 4 salários mínimos, né? Ou seja, por que que a gente tem que levar em consideração que a alta performance é fácil de trabalhar com eles, dentro dos limites, tá? Porque tem jogador que é profissional e tem jogador que é peladeiro, né? O jogador profissional, ele vai chegar na casa dele, ele vai relaxar, ele vai ter uma família estruturada, uma rede de apoio, vai descansar, para o outro dia ele conseguir treinar. Tá? Esse é o jogador profissional. Ele vai fazer uma alimentação dentro dos limites dele saudável, porque é complicado tu falar para ele assim, cara, tu tem um acompanhamento de um nutricionista aqui e tu tem que seguir a dieta dele. Aí o cara ganha 6 mil reais por mês. Aí ele tem 2 filhos, mora num kitnet, porque ele está nesse clube de passagem. Tu acha que ele vai dedicar o tempo dele a fazer uma dieta adequada? Vai ser difícil, mas ele vai tentar regular o peso dele, vai tentar fazer uma alimentação mais saudável. Agora tu pega o jogador solteiro, que ganha esses mesmos 6 mil reais, e tu pede para ele fazer a mesma dieta, e ele mora no mesmo kitnet. A vida dele vai ser totalmente diferente. Ele vai querer sair quando puder sair, quando não puder, ele vai querer sair também, né? E eu não estou falando que é só esse tipo de jogador que tem, tá? Mas é a maioria, né? Então ele vai ter problemas de
comunicação e relação dentro do grupo. Então, o mais difícil para nós é conseguir que esse grupo seja um grupo não 100% homogêneo, mas que ele possa vivenciar o grupo da melhor maneira possível. Que ele possa se sentir bem dentro do grupo a ponto de que a gente tem jogo no domingo, vamos todo mundo ficar concentrado aqui e não vamos exagerar na noite. E os mais velhos vão pegar ele e vão falar, não, tu vai ficar aqui, a gente vai ficar concentrado e a gente vai focar no jogo. Isso acontece. Mas, se tu não tiver um ambiente saudável, o mesmo cara que vai pegar o cara e vai falar ali, cara, vamos concentrar esse final de semana, deixa para sair depois do jogo. Ele vai olhar pro cara, tu não me manda, nem te conheço, vou fazer o que eu quero. Então é esse ambiente do clube, do grupo, que é o mais difícil da gente gerir, né? Porque alta performance, cara, todos são, né? A gente fala, esse jogador não joga nada, esse jogador não sabe chutar uma bola. Cara, é difícil jogar futebol, viu? É difícil, né? A gente acha que sabe, a gente acha que vivencia a paixão do futebol e a gente acha que sabe bater numa bola. Cara, todos ali passaram por histórias pregressas terríveis, tá? E aí, entrando no mundo futebol. Nos outros esportes eu não posso te falar porque eu não sei como funciona a questão profissionalismo, entendeu? Os outros clubes que eu trabalhei são clubes de performance, mas não são clubes profissionais. Esse clube que eu trabalho hoje é um clube profissional. Então tem essa diferença. A exigência é diferente. Tá? Para meus jogadores de vôlei lá, eu falava, olha, gente, hoje a gente tem que viajar amanhã cedo, se puder dormir cedo, a gente vai tentar dormir. Mas na maioria das vezes a gente estava viajando na madrugada para chegar de manhã e jogar. Entendeu? Tipo, como é que ela vai fazer uma higienização do sono adequada? Tem como, né? Então, a gente conhecer o nicho que a gente está trabalhando e a realidade do clube que a gente está trabalhando é muito importante também. Porque não adianta eu querer acrescentar algumas coisas que são fundamentais para o nosso trabalho, mas que não tem como dar uma eficácia boa. Como esse exemplo que eu usei agora. As meninas iam jogar, tinha jogo marcado para as 9 da manhã em Alegrete. Aí tinha que sair de Bagé às meia-noite. Como é que ela vai dormir bem dentro de uma van? Tem como? Não tem, né? Então, são essas situações que são difíceis da gente lidar dentro de uma instituição profissional, né? O ambiente. O ambiente é complicado, muito difícil. Obrigado. Vamos lá, alguém mais quer participar? Eu posso me encaminhar para o final? Era até às 8, eu acho, né? Renê, pode ficar tranquilo em relação ao tempo, tá? O tempo que precisar aí para você finalizar o assunto, tá tranquilo. Tá bem. Mas então, trazer para vocês que a questão da relação com as outras profissões integradas, né, é as melhores relações que a gente vai achar dentro do mundo esportivo. Não que eles vão se tornar os nossos melhores amigos, né, mas vão ser amigos naquele momento e que a gente vai conseguir trabalhar da melhor maneira possível. Né? E aí, o futebol, tá? O futebol é assim: se tu trabalha bem, o teu nome é lembrado. Se tu não trabalha bem, tu cai no esquecimento e é difícil voltar. E isso se encaixa para todas as áreas. Vamos, as referências. Vamos buscar as tuas referências. E isso se encaixa muito para nós como estudante. Que estudante eu quero passar? Como que eu posso ser? O melhor estudante para mim é aquele que é curioso, que pergunta, que enche o saco, sabe? Que vai atrás. Porque esse está demonstrando o que quer. Né? Agora, aquele que manda mensagem assim, vai ter estágio hoje. Aí tu já fica, como assim? Né? Tem todos os dias, tem o cronograma aqui, né? Só se tiver alguma alteração. Aí tu já vê que ele está indo só para cumprir a carga horária e tudo bem, tá bem. Mas quem quer trabalhar com esporte dentro de equipes esportivas, a gente tem que fazer esse diferencial. A gente tem que mostrar que quer. Né? E saber que vai ter dias bons, dias não tão bons.
mas que é gratificante no final, né? É bom tu ver o resultado dentro de campo, a festa da torcida, o reconhecimento. Isso é bom, né? Isso é maravilhoso. Tem a cobrança ela chega para nós também, de todas as áreas. Por exemplo, se tu tem um atleta que está há muito tempo lesionado, o presidente vai descer da salinha dele lá, vai entrar no DM, vai perguntar o que está acontecendo com ele, né? E aí, como é que a gente fica? A gente tem embasamento para falar o que está acontecendo com ele? A gente esgotou todas as possibilidades e realmente ele está com um problema que é mais mental do que físico, né? Eu estou passando por isso agora com um paciente particular, né? Um cara que tem todos os cuidados, tem uma boa alimentação, tem uma rede de apoio, tem uma boa casa, mas faz 40 dias que ele está parado. E o fisioterapeuta só fala, é emocional. Ele não voltou porque é emocional. Aí o médico diz que ele tem 4 milímetros na coxa. E aí? Essa comunicação está falha. E aqui eu estou trazendo um exemplo, né? Mostrando para vocês como funciona na clínica particular. Se fosse multidisciplinar, eu já teria dado jeito em fazer esse contato para a gente saber o que realmente estava acontecendo. Porque está faltando comunicação. Eu só posso orientar ele a fazer, cara, vai lá, conversa com eles e pede para eles se juntarem e entrar num consenso. Tu tá falando que não dá, tu tá falando que sente dor. O fisioterapeuta tá falando que é emocional. O médico no laudo tá mostrando um 4 milímetros, mas na imagem não tá aparecendo nada. O que que tá acontecendo? Que dor fantasma é essa? Então, a gente precisa fazer algo para mudar isso. E aqui, saindo das instituições, né, um pouco, só para trazer um relato para vocês, é importante a gente ter essa troca de figurinhas com os outros profissionais que acompanham esses atletas que a gente supervisiona ou trabalha, né? Então, se vocês não têm ambição, não querem trabalhar, ambição não, isso é uma palavra errada. Se vocês têm o desejo de trabalhar com o esporte, né, lembrem-se disso dentro das profissões de vocês. Essa comunicação entre os outros profissionais das áreas da saúde é muito importante e ajuda muito no nosso trabalho. Ah, eu tenho clínica particular, o Daniel lá tem a clínica dele de nutrição. Ele me perguntou se o cara tá bem, assim, assim, assado. Troquem figurinhas. Não acha que todo mundo é inimigo ou todo mundo quer copiar o teu trabalho, né? Porque tem essa situação também. Eu não vou falar com outro psicólogo, porque senão ele vai me copiar. Ou ele vai querer fazer a mesma coisa que eu. Esqueçam isso. Esqueçam isso, né? Compartilhem, comuniquem-se, que esse é o maior network que a gente tem, essa troca de profissões assim, né? E é isso que faz a gente crescer como profissional. Então, acho que é uma dica, mais uma dica, né? Não seja um profissional egoísta. Então, acho que é mais ou menos por aí. Muito bom, René, muito bom. Acho que um encerramento aí de fala muito direto aí com uma dica, né? Acho que como cada um pode utilizar essa última fala sua para a sequência da sua formação e futura carreira profissional, independente da área. Acho que realmente, acho que é uma fala que ela tem espaço, né? Em qualquer área profissional. Queria agradecer, né, mais uma vez a sua presença aqui conosco, a sua participação, né, em nome da Liga. Acho que tivemos uma boa interação aqui, várias pessoas participando. Acho que você pôde ter um feedback aí de como o grupo ele foi recebendo, né, algumas informações e, ao mesmo tempo, também refletindo e trocando, né, com você, porque eu acho que era a ideia aqui da nossa dinâmica, né. Queria também aproveitar a oportunidade, né, e já externalizar, né, nossa intenção de termos outros momentos como esse, né, futuramente, outros contatos para outras reuniões, talvez com outros temas que você queira explorar também, que você tenha interesse em explorar e compartilhar aqui conosco, né. Fica já nosso desejo de poder contar com uma parceria sua também nesse sentido. Bom? Ótimo, Daniel.
Como eu já disse no início, né? Fico muito grato com a lembrança e com o convite. Eu, obviamente, gostaria de estar presencial com vocês aí, mas é bem longe, né? Porque às vezes no presencial a gente consegue ter ideias diferentes, insights diferentes, mas eu acho que tentei fazer algo mais dinâmico mesmo para não ficar aquele molde de aula, né? E a gente ter essa conversa, né? Então, fico sempre à disposição de vocês, né? Que é um prazer falar para vocês assim e saber que tem gente trabalhando em prol desse crescimento de todas as áreas, né? Que é isso que a gente precisa, né? Essa interação, né? Cada um dentro da sua área, respeitando as suas éticas, né? E os seus limites, mas fazendo um trabalho em conjunto, sempre lembrando que a gente está trabalhando em prol de alguém, né? E esse alguém merece o melhor cuidado possível, né? Que é o ser humano. Então, todos trabalhando com a saúde, a gente tem que também fazer com que isso possa ser mais fácil de trabalhar, né? Com essa união, essa interação entre as profissões, né? E lembrar que a gente está aqui para fazer o que pode e levando a psicologia do esporte para outras áreas também, né? Mostrando o quanto ela pode ser útil e acrescentar. Perfeito. E como nós tivemos a oportunidade, se por um lado nós tivemos uma perda, vamos dizer assim, por não termos esse momento presencial, que realmente concordo com você, permitiria realmente outros insights e outras ideias, uma outra interação, mas por outro lado a gente tem a oportunidade de, nesse encontro virtual gravado, disponibilizar isso posteriormente no nosso canal e esse conteúdo reverberar, né, para várias outras pessoas e públicos, e essa mensagem sua atingir outros ambientes, outros cenários, outras realidades, né, e muito mais profissionais e futuros profissionais, né. Perfeito. Então, espero que tenham tido uma noite agradável. Eu Sim, me limitei, tá? O Davi sabe que eu falo demais. tranquilo, acho que conversamos aqui bem, o suficiente, e fica desde já aqui o nosso convite para outros momentos aí, para outras conversas como essa, né, para a gente poder dialogar sobre outros assuntos. Bom, agradeço mais uma vez em nome da nossa liga. Beleza, meu velho. Mais uma vez, obrigado. E quando precisar, né? Só entrar em contato que a gente vê o que pode trazer para nós. Tá bom? Tá joia, muito obrigado, René. Eu vou parar aqui a gravação. Queria